Mais uma vez, uma grata satisfação estar novamente aqui para ministrar a palavra do Senhor. Bom, vamos começar então. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a doutrina mais importante e mais fundamentada que a igreja tem. Qual seria ela? Não. Também não. Também não. Qual é a doutrina mais fundamentada, mais falada na Bíblia, que a nossa igreja tem, que a nossa igreja prega e que a nossa igreja segue? Muito bem, então, eu falo. A doutrina mais fundamentada e dita nas Escrituras, mais do que qualquer outra doutrina, é a segunda vinda de Cristo. Os irmãos sabem quantas vezes ela é mencionada na Bíblia, no Velho e Novo Testamento? São 1.800 menções sobre a segunda volta de Jesus. 1.800 textos. 300 no Antigo Testamento e 1.500 no Novo. Essa doutrina é o clímax da Bíblia, ela é o epicentro, tanto da Bíblia como do plano da redenção. A doutrina de que Cristo virá outra vez, nos salvar e nos libertar do pecado. Uma das verdades mais solenes, não obstante, mas gloriosas, reveladas na Escritura Sagrada, é a segunda vinda de Cristo. Para completar a grande obra da redenção, a doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e de novo levá-los ao paraíso perdido. Hoje um pouco fácil, né? Mas ele deve ser muito comentado e relembrado. Por quê? Por quê? É o que nos motiva? É a recompensa, não é? A segunda vinda de Cristo é o que? Recompensa. Claro que primeiro a gente tem que amar Jesus e querer Ele. Sim. Enquanto estamos aqui, mas aqui nessa segunda vinda vai se concretizar o quê? Ver face a face. Hoje a gente fala por orações, pela fé, a gente fala, Ele nos ouve e a gente escuta Ele pela Bíblia. Mas ali vai se concretizar pela vista. E devemos meditar e estudar nisso, porque é o que nos dá ânimo, nos dá vida, nos dá força. Por que a gente vem à igreja? Sim, você tem que buscar para ouvir a palavra, mas a gente vem na procura de cura, salvação. É isso. E quem pode nos dar é nosso amigo, Cristo Jesus. É isso. Uma verdade pura e simples, mas que por muitas vezes ser simples, né? A gente esquece. E a gente esquece muitas vezes por causa da correria da vida. Né? Assim como todas as outras verdades, a gente deixa muitas vezes de lado, a da segunda vinda de Cristo também. Da mesma forma, a gente esquece pelo
qual o real motivo da gente estar aqui. Né? O que buscamos, o que almejamos, o que queremos. Porque é claro que a igreja é uma oficina, mas ela é uma oficina para quê? Para nos preparar para o céu. Para nos consertar para o céu. Então a gente tem que saber o que a gente está vindo procurar ou buscar. Para quem foi revelada essa primeira doutrina? Guilherme de fora, já queria falar, né? Quem foi o primeiro ser humano a ter? Não? A ver? Ter a revelação da volta de Cristo? Adão? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Foi Adão? A ver, Elisão? Bom, o primeiro a ter essa revelação, vamos ver na Bíblia, Judas, versículo 14. Já mudaram de ideia que escutei. Judas, versículo 14, que diz o seguinte: E também Enoque, o sétimo depois de Adão, desses profetizou dizendo: Eis que é vindo o Senhor com 10.000 de seus santos. Então não foi Adão. Adão seria a promessa, mas ele não. Mas Enoque. Santos homens de outrora aguardavam o advento do Messias em glória, para a consumação de sua esperança. Enoque, apenas o sétimo na descendência dos que habitaram no Éden e que na terra, que na terra durante 3 séculos andou com Deus, teve permissão para contemplar de muito longe a vinda do Libertador. Então ele foi o primeiro privilegiado, né? Porque Adão, ele só viu o cordeiro que ele sacrifica. Ele viu até a Jesus na cruz, né? Adão, no da segunda vinda. Começou por Enoque. E muitas outras pessoas ou heróis da fé comentaram sobre, como a gente sabe, Jó, tudo entrando na Jó, sobre a segunda vinda de Cristo. Eu não vou ler todos os textos, não vou comentar, porque senão vai ficar muito longo. Ali em Jó ele vem dizendo que mesmo que a carne dele morra, mesmo que ele apodreça, mesmo que os vermes comam ele verá o Deus dele, que é forte e poderoso, com os olhos dele, ele próprio, carne e ossos. Então, aqui já quebra a doutrina da mortalidade da alma, porque afirma, né? Eu estarei fisicamente naquele dia para vir o juízo voltar. Outro também que teve uma perspectiva de uma herança imortal foi Abraão. Moisés também, Abraão ali em Hebreus 11:10 vem dizendo que Deus mostrou para ele os fundamentos de uma cidade linda e bela, né? E também em Patriarcas e Profetas diz: Deus proporcionou a Abraão uma perspectiva dessa herança imortal, e com essa esperança ele se contentou. Ele o quê? Se satisfez. Não é o suficiente. Para quem não vale nada, para quem não merece nada, não é o suficiente. Na verdade, é mais do que merecemos. A questão é, a gente pensa nisso todos os dias. Porque ele nos promete e ele nos dá. Mas a gente pensa nisso todos os dias, é de graça. Não é pago. Mas a gente aceita. A gente busca. É claro que todas as outras verdades
palavras tem que ser estudada, meditada, mas isso é o combustível diário, a gente pensa todo dia nisso. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente vai lá no calendário e marca e fica contando os dias, horas até chegar. Na vinda de Cristo não tem como, porque a gente não sabe o dia nem a hora, mas a cada dia que passa é um dia mais perto. E por ser uma doutrina muito conhecida e muito falada, o povo no mundo debocha. Eles debocham. O que eles dizem? O que eles dizem? Já faz 6.000 anos que vocês e seus descendentes estão pregando e até agora nada. Tem uns que falam até o meu tataravô falava isso. Sim, ele morreu e até hoje nada. Isaías também diz, vamos ver lá em Isaías 25:8. Isaías 25:8-9. Ele irá tragar a morte com vitória, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de sobre todas as faces, e a repreensão de seu povo ele removerá de sobre toda a terra, porque o Senhor tem falado isto. E isto será dito naquele dia: vejam, este é nosso Senhor Deus, nós temos esperado por ele e ele nos salvará. Este é o Senhor, nós temos esperado por ele, e nós seremos felizes e regozijaremos na sua salvação. Então, por que eu disse, por que eu perguntei se a gente se a gente medita nisso todos os dias? Porque nisso a gente encontra felicidade, a gente é feliz, a gente demonstra aos outros que a gente é feliz, a gente demonstra que o nosso Deus nos faz feliz, porque Ele nos faz, ou deveria. Ele nos promete tantas coisas, nos dá tantas coisas, né? Então a gente deveria viver feliz, viver contente, alegre, né? Agradecidos, gratos. Agora as pessoas do mundo olham para o cristão e veem ele só resmungando, só murmurando, ou blasfemando, o que vai pensar? Né? Ah, o Deus que aquele cristãozinho lá serve, não é bom não. Eu supre as necessidades dele, ele não vive contente, não vive alegre. E mesmo pelas dificuldades tem que viver contente e viver alegre. O que vem a gente já estudou e viu lugar de conflito. Até as pessoas morrendo ali na fogueira na Santa Inquisição estavam sorrindo, cantando, louvando. O que isso fez? Converteu pessoas. As pessoas viram algo diferente naqueles cristãos, né? Naqueles adventistas. Porque o adventismo de nome nasceu ali em 1800, mas adventista já vem desde Adão. Desde Adão tem adventistas. Oi? Sábado? Não. Adventista é aqueles que aguardam o retorno de Cristo. Não sempre existiu. A questão é que alguns gravaram seu nome na história, né? Por uma recompensa, por uma coroa incorruptível. Paulo, um grande exemplo. Não lembro de nenhum outro que escreveu: combati o bom combate, falei a carreira, tornei a fé, né? Estou salvo. Ele escreveu: estou salvo. Não por ele mesmo, inspirado, é claro, mas eu estou salvo. Bem simples.
Abacuque, vamos ver também em Abacuque 3. Abacuque 3. Abacuque 3. Escreva o versículo 3:3. Deus veio de Temã e o santo monte de Parã. Sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de seu louvor. E o seu esplendor era como a luz. Ele tinha raios saindo de sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam de seus pés. Ele parou e mediu a terra, contemplou e separou as nações, e os montes perpétuos foram espalhados. As colinas eternas se curvaram, seus caminhos são eternos. Eu vi as tendas de Cusã em aflição, e as cortinas da terra de Midian tremiam. O Senhor estava descontente com os rios? A tua ira era contra os ribeiros? A tua indignação era contra o mar? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nas tuas carruagens de salvação? O teu arco se fez completamente descoberto de acordo com os juramentos das tribos. Até mesmo tua palavra. Tu fendestes a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, o abismo proferiu sua voz e levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas habitações, a luz das suas flechas andaram, e ao resplendor da tua lança reluzente. Marchaste pela terra com indignação, trilhaste os pagãos com ira. Tu saíste para a salvação do teu povo, até mesmo para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça do perverso, descobrindo a fundação até o pescoço. Então aqui, Abacuque vem descrevendo um pouco sobre o segundo retorno de Cristo. Ali em Daniel também vem com essa mesma descrição. Naquele dia se levantará Miguel, grande príncipe, em favor do seu povo. Muitas nações, como eu disse, 1.800, e muitas como essas. Tudo para nos provar e nos deixar firmados no seu domínio. Nós lutamos com espadas não físicas, lutamos com as espirituais, né? Que é a Bíblia. A luta de espada física quem vai fazer é só o nosso Deus, é só Ele que cabe a justiça. Lá em João também a gente tem a confirmação, quando ele diz para os discípulos, né? O que ele diz? Se eu for, vou preparar esse lugar e virei outra vez. Tá? Ali também em Atos, outra confirmação, quando Jesus ascende ao céu, os anjos dizem novamente. O que os anjos dizem? Varões galileus, porque os que estão olhando o seu mestre, mesmo Jesus que subiu, voltará. Pedro também diz, Paulo, João, na ilha de Patmos, mesmo preso, né? Solitário, ali Deus conforta ele. Na rochosa ilha de Patmos, o discípulo amado ouve a promessa, certamente cedo venho, e em sua anelante resposta sintetiza a prece da igreja em toda a sua peregrinação. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, bem logo. Jesus diz para ele, eu vou buscar os meus filhos, e então ele finaliza, bem logo, o Senhor Jesus diz assim, seja.
Estamos vivendo agora nas cenas finais da história desse mundo. Tremam os homens com o senso da responsabilidade de conhecerem a verdade. O fim do mundo é chegado. Ela escreveu que o fim do mundo é chegado, sabe que ano? Foram muitas vezes que ela escreveu que o fim do mundo é chegado, mas essa palavra aqui, essa mensagem especificamente, 1895. 1895 ela já escreveu o fim do mundo é chegado. Qual que é o problema disso? Onde está esse problema? Isso faz muito tempo. Por quê? Toma decisão. Por que ele não volta? Foi? Misericórdia. Porque mesmo que a gente é teimoso, mesmo que a gente gosta do que é errado, mesmo que a gente gostando do que é errado, ele ainda espera. Ainda espera. Mas enquanto ele ainda espera e tem misericórdia de nós, do lado, né? Porque ele quer nos salvar, ele também é justo. O que tem do outro lado? Por um lado ele quer nos salvar, e do outro, mas a gente não quer se preparar. E do outro, justiça. Que ele espera que a gente coloque a vida em ordem, mas ele também vai fazer justiça porque o mundo inteiro está sofrendo, muita gente morrendo. Ele não pode adiar muito tempo por causa de um, sendo que os outros estão morrendo e estão sofrendo. Qual que é a justiça nisso? A promessa da segunda vinda de Cristo devia conservar-se sempre viva na mente de seus discípulos. O mesmo Jesus, a quem viram subir ao céu, viria outra vez para receber aos que aqui na terra se entregam a seu serviço. A mesma voz que lhes disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, dar-lhes-ia as boas-vindas à sua presença no reino celestial. Então, a mesma voz que disse isso para eles, ia receber eles na cidade, no reino, na glória. Cristo nos deu os sinais, e aqui vem dizendo, né, que o fim é chegado e tremam os homens pela sua vida, ou pela sua conduta, o que estão fazendo, estão buscando a verdade. Aqui, tremam os homens com o senso da responsabilidade de conhecerem a verdade, porque a verdade ele dá, agora basta o povo conhecer, buscar, acreditar, né? Viver. Viver como cristãos que esperam um Deus Todo-Poderoso para o salvo. A proclamação da vinda de Cristo deveria ser agora, como quando foram feitas pelos anjos aos pastores de Belém, boas novas de grande alegria. Os que realmente amam ao Senhor saudarão com alegria o anúncio baseado na palavra de Deus, de que aquele em que se centralizam as esperanças de vida eterna vem outra vez. Então, a programação deveria ser feita com alegria, e ela encontraria o quê? Corações abertos. Corações abertos. Vamos. Era essa mensagem que tínhamos hoje, né? Outra coisa que eu só queria mencionar é que
quando a terra será restaurada e purificada? Só uma pergunta de estimação. Sim, quando? Completo será disso. Não, a terra será restaurada e transformada aos nossos olhos. Nós veremos a transformação. Na conflagração que destrói Satanás e seus anjos, a própria terra será purificada dos efeitos da maldição e regenerada. Assim será o universo de Deus purificado da feia mancha do pecado. Então, o mesmo fogo que desce consumindo Satanás e os ímpios já desce purificando e restaurando. Né? Interessante isso, né? Que a terra toda destruída, devastada, queimada. O fogo vai passando, né? Vai queimando o que é ruim e o que não presta, e atrás vai ver o quê? Restauração. Não dá para imaginar, né? Porque vai ser da mesma forma que no princípio que Deus falou, tudo apareceu. Mas aqui o fogo está passando, tudo vai se queimando e atrás vai aparecendo. Bom, era isso. A gente tem que viver como cristãos que acreditam nessa volta, nesse retorno, e viver como cristãos que acreditam no Deus Todo-Poderoso, porque tem muitos cristãos aí que se dizem cristãos e não acreditam no Deus Todo-Poderoso. Né? A desculpa disso, daquilo, e essas desculpas muitas vezes dizem que ele não pode tudo. Quando esse mundo que tem mais de 6.000 anos, ele fez em 6 dias. Que ele ainda se demorou, né? Porque podia fazer um extraordinário de Deus. E o mundo que ele fez em 6 dias, a gente desfruta dele 6.000 anos e ainda não acabaram as coisas. Então, se a gente acredita num Deus que pode tudo, ele realmente pode tudo. Porque muitas pessoas não desculpam, como eu disse. Não desculpa.